A proclamação do Santo Evangelho, com o pastor Abner Ferreira. Jeremias capítulo 33, o versículo 3. E o outro depois nós vamos ler em Jó, o capítulo 30 e o versículo 20. Aleluia. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Agora vamos para Jó, capítulo 30 e o versículo 20. Clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para mim não atentas. Amém. Coisa mais difícil para a gente é entender quando Deus diz não. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre o amor, no capítulo 13 de 1 de Coríntios, ele diz que quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito vai desaparecer. É muito interessante observar como o sofrimento, a dor, muda totalmente a tragédia, muda totalmente a vida das pessoas. Eu já vivi alguns momentos de dor na minha vida, já experimentei o significado do que é a palavra tragédia. Eu já passei isso na minha vida. Parece que é um pesadelo que você está passando, e às vezes você fica se beliscando para ver se aquilo é verdade mesmo. Senão deve ter um sonho que está acontecendo, algum pesadelo. Acho que eu vou acordar, mas depois a gente se belisca e vê que não é sonho não, é verdade mesmo. Tudo vai bem e de repente dá uma virada. Foi o que aconteceu com Jó, situação como essa. De repente a vida de Jó virou pelo avesso, e ele, que era um crente exemplar, extraordinário, desses que qualquer pastor gostaria de tê-los na igreja, ele era um homem de oração, de jejum, de consagração, trazia os seus filhos no temor de Deus. Jó, ele não era perfeito, mas ele estava bem próximo da perfeição. A Bíblia diz que aquele homem que não tropeça em palavras é perfeito. Jó não era perfeito, tanto é que ele tropeçou em palavras, né? Ele pediu e desejou que o seu dia, o dia do seu nascimento, fosse amaldiçoado. Mas isso depois, irmão, de passar por uma moenda terrível. E ele chega a dizer aqui: eu clamo ao Senhor e o Senhor não me responde. Eu sou um estranho. Eu sou estranho aos meus amigos, eu estou estranho aos meus parentes, eu sou estranho à minha esposa. Eu me coloco de pé e tento chamar a tua atenção e o Senhor simplesmente me ignora. O Senhor não olha nem para mim. O que eu fiz de errado? O que está acontecendo comigo? Aquela hora que você começa a observar e dizer: Deus, o que eu fiz de errado? Me fala, me mostra. Pelo menos eu fico consciente que eu estou passando por essa luta porque eu fiz alguma coisa errada. Agora eu olho para um canto, olho para o outro, tenho que procurar te servir, andar de acordo com a tua vontade. Minha alma te deseja, eu corto nela, eu leio a Bíblia, eu venho nos cultos, eu pago meu dízimo, eu abro meu coração, eu trabalho, eu faço tudo que o Senhor pede para fazer, e no entanto o Senhor me larga no meio dessa caminhada aí sozinho. Muitas vezes você vai encontrar textos no livro dos Salmos, o salmista dizendo isso: Senhor, o que está acontecendo? Eu clamo para o Senhor não me ouve. Eu estou batendo na tua porta aí, meu leito aqui está banhado em lágrimas. O que está acontecendo, meu Deus? Até quando, Senhor? O ímpio vai ficar prosperando, vai ficar zombando de mim?
Até quando? Ô Senhor, levanta do teu trono aí, vem me socorrer. Vem depressa, não demora não. Levanta depressa, vem meu socorro. Se o Senhor não vir, eu vou ser engolido, eu vou ser destruído. Você vê isso nos livros de Salmos, você vê muito. Tem um dos salmistas que diz: comecei a ver a prosperidade do ímpio e ver a miséria que eu estou vivendo. Senhor, meus pés chegaram a se desviar. Eu fiquei escandalizado, até que eu entrei no altar da tua presença, e aí então eu pude entender o fim deles. O salmista chega a confessar: eu praticamente fiquei fora aí, incrédulo. Irmão, a Bíblia diz que o Senhor nos conhece e sabe que nós somos pó. Ninguém precisa ficar com máscara diante de Deus. A gente não precisa fingir que é crente, não precisa fingir que está tudo bem. Com Deus não. Com Deus a gente tem que rasgar a nossa alma, abrir o nosso coração. Com Deus nós não precisamos esconder de Deus nada. Ele sabe o que nós estamos passando. Na verdade, nós não conseguimos entender essas coisas até que passamos por elas. A vida é assim. Por isso, você que é jovem, tem muita coisa que você não passou ainda na vida. Muita coisa você vai aprender depois que passar por elas. A maioria. Os nossos conceitos vão mudando, mas é porque a vida vai levando a gente a entender isso. Quando você vê um ancião, uma anciã na igreja, 30, 40, 50 anos servindo a Deus, chega perto dessa pessoa, para ouvir. Isso tem uma história. Ele já passou por uma caminhada que você ainda vai passar, mas se ele está aqui em pé, ele é um herói. E você não foi chamado para andar ao lado de derrotado, mas ao lado de heróis. Os heróis da fé foram maltratados, apedrejados, incompreendidos, mas honraram a sua fé, combateram o bom combate, estão na carreira ainda, mas a fé está ali impoluta. Glória seja dada ao nome do Senhor. Às vezes ele não é um erudito, ele não tem uma alta posição na igreja, seja pouco conhecido dos circunstantes, mas está aí, precisa ser respeitado. Uma mãe, uma mulher nunca vai conseguir definir a figura de uma mãe até que ela seja uma mãe. Da mesma maneira, um pai, um homem, jamais pode entender na realidade o que é ser pai enquanto não tiver um filho que olhar para ele e dizer pai. São experiências na vida que a gente tenta compreender, mas não vai entender isso na sua largueira enquanto não passar por isso. Ninguém vai compreender o que significa na realidade a luta contra um câncer, senão depois que consegue vencê-lo. Na verdade, essas coisas, essas situações fortes e trágicas na nossa vida, nós só conseguimos entendê-las quando passamos ou experimentamos. Meu irmão, minha irmã, você jamais vai entender o que é o poder de Deus enquanto você não experimentar isso na sua vida, na prática. Você só vai entender o livramento de Deus depois que passar por uma provação, por uma tribulação, por uma angústia. O salmista no Salmo 34 diz: provai e vede que o Senhor é bom. A gente só entende esse texto depois que passa por uma tribulação. Diz: o Senhor é bom mesmo. Aleluia, glória a Deus. Você acabou de ouvir a proclamação do Santo Evangelho com o pastor Abner Ferreira.